Olá pessoal, vamos aqui agora falar de alguns tópicos importantes em relação a o que a nova administração está fazendo em relação à imigração nos Estados Unidos e eu espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem ligados. A gente fez aqui alguns vídeos já explicando, na época que tinha, na outra administração anterior, onde a gente tinha ali os casos que estavam na Corte de Imigração e o Serviço de Imigração tinha implementado uma política de prosecutorial discretion, quer dizer, o governo decidir quem eles querem continuar processando para deportação e quem eles não querem naquele momento. Então, pessoas que não tinham crimes e não eram casos de deportação sumária, pessoas que entraram pela segunda vez, nada disso assim, não tinha crime realmente, não tinha nenhum risco para a comunidade, eles eram considerados como pessoas de baixa prioridade para a deportação. Então, a imigração sugeria até, o próprio ICE, né, e o Departamento de Homeland Security concordava em motions to dismiss, ou seja, petição para tirar o caso da corte. Então, dava baixa naquele caso da corte, em outros casos a gente fazia o fechamento administrativo e outros casos faziam o tal do status docket, quando estava esperando alguma aplicação e o juiz suspendia aquele caso e marcava uma audiência bem no futuro para ver como está aquele caso paralelo, para ver como vai ficar o caso na Corte de Imigração. Então, isso era feito para melhorar, para ficar mais eficaz o procedimento na Corte de Imigração, já que tem muitos casos, como a gente sabe, são 3.700.000 casos aproximadamente, para apenas 735 juízes. Então, a gente estava fazendo isso, os advogados dos outros colegas também estavam fazendo isso, a gente estava pedindo para dar baixa nos processos quando você não tinha um caso de asilo forte, ou quando, sei lá, o caso você sabia que não ia conseguir ganhar, e os casos fortes a gente deixava na corte para realmente saber que é melhor ter aquela decisão naquele processo. Mas isso tudo mudou, tá? Como já era esperado, a nova administração Trump já acabou o prosecutorial discretion desde o dia 20 de janeiro, mas a gente teve confirmação disso através de e-mails que recebemos de advogados do Departamento de Homeland Security, né, advogados do ICE, no caso, que estão litigando com a gente na corte, né, de imigração, e a gente tinha pedido o prosecutorial discretion antes, e eles agora mandaram realmente a confirmação de que isso aí está off the table, tá? Fora de cogitação, eles não estão mais fazendo isso, ou seja, a imigração vai usar todos os recursos do governo para tentar deportar mesmo as pessoas que não são prioridade para a deportação, porque não tem crime, não tem nada, tem laços com família nos Estados Unidos, eles não querem mais saber. Vão continuar para todo mundo agora e não tem mais o tal do prosecutorial discretion. Quer ver como eu sei disso também? Aqui, ó, a ELA mostrou para gente. Então, tem o memorando com guidance sobre enforcement priorities and prosecutorial discretion, foi revogado. Então, o diretor, né, que é o Sir Owen, emitiu a Policy Memorandum. Então, quer dizer, a gente já sabe agora que não vai ter mais o prosecutorial discretion nesses casos de pessoas que não têm crimes, né? Pessoas que cometeram crime, a gente sempre vem falando aqui, não adianta, não tem que ser deportado mesmo, tá? Cometeu crime grave, né? Matou alguém, roubou, ou, sei lá, estuprou alguém, ou sei lá, o que a pessoa fez errado aqui, traficando de droga e tal, isso aí não adianta que não vai ter nenhum estado santuário vai proteger essa gente, não adianta. Mas pessoas que estão aqui somente levando a vida, tentando ganhar uma vida melhor, tentando trabalhar, produzindo, contribuindo com a sociedade, essas pessoas não deveriam ser deportadas agora, já que a prioridade deveria ser os criminosos. Uma coisa muito interessante que eu sempre falava era, por exemplo, se você acha que o governo deve realmente perseguir todo mundo e não escolher ninguém, não separar os criminosos dos não criminosos, vamos pensar o seguinte: você é um policial e você parou alguém porque estava com a luz da placa queimada. Então você não pode dirigir com a luz da placa queimada. Então a polícia acendeu a luzinha lá azul e vermelha, parou você e estava começando a escrever lá a sua multa. Daí, naquele momento, passam dois carros trocando tiro um com o outro.
Então, a polícia agora o policial tem que pensar agora, bom, eu tenho aqui uma pessoa que estava com uma violação da placa, que estava com a luz queimada da placa, mas aqueles lá estão atirando no outro, então qual que eu vou perseguir? Qual que eu vou agora? Eu só posso ir para um lugar, não posso estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, como o recurso é limitado, eu tenho que agir no que tem mais prioridade. Então, eu acho que qualquer pessoa sensata vai achar que o ir perseguir aqueles lá que estavam trocando tiro é muito mais importante para a sociedade do que aquela pessoa que estava dirigindo com a luz da placa do carro queimada. É isso que era o prosecutorial discretion. Já que o país não consegue deportar 10, 11, 12, 20, sei lá quantos milhões de imigrantes, pelo menos vão priorizar os criminosos que tem que vazar já e depois ver o que faz com os outros. Então, a Corte de Imigração, com 3 milhões e 700 mil casos, é impossível realmente lidar com esse número de gente. Então, os casos da Corte estão indo aí para 2028, 2029. Eu já estou vendo até o dia marcado para 2029. Então, a gente já está vendo que o ICE não vai conseguir, pela Corte de Imigração, deportar todo esse número de gente que prometeram na campanha, não vai conseguir deportar. Processo de imigração de corte, com mais apelação e tudo, e federal, eu imagino que vai levar aí, sei lá, 7, 8, 10 anos, dá para você brigar tranquilamente com esses processos, levar o tempo que der para que seus direitos sejam reconhecidos, e se não der jeito depois, aí você pode ser deportado. Mas pelo menos se for brigar, você vai pelo menos ganhar esse tempo todo aqui nos Estados Unidos, porque o próprio sistema não é eficiente. Tá? Então, agora que não tem prosecutorial discretion, as cortes vão estar cheias de processos, de novo. Né? Então, estavam começando a dar vazão aos casos de que não eram perigo para a sociedade, e agora vão estar inclusive com essas pessoas lá sendo processadas. Então, se você não teve o seu prosecutorial discretion ainda, você não vai ter mais, provavelmente não vai ter mais. Claro que um oficial do ICE, um advogado do ICE ou outro, em alguma região do país mais favorável a imigrantes, pode até conceder um caso ou outro, dizer, tudo bem, esse caso aqui vamos tirar, porque não é prioridade agora. Mas isso aí vai individual de cada pessoa, não vai realmente em torno de uma política interna que foi anunciada, como aconteceu no governo Obama e depois aconteceu no governo Biden. Isso não vai ter nesse governo atual, tá? Então, a gente já sabe disso. E aí vem também uma coisa interessante para você ver como você deve se portar, né? Então, a gente fez um vídeo também falando sobre isso e também fiz um vídeo falando dos estados que são melhores para imigrantes indocumentados, estados que são piores, tá? Você sabe, tem esse vídeo aqui, eu vou colocar no link aqui na descrição para vocês seguirem e depois assistirem. Mas tem uma forma diferente de analisar onde normalmente a polícia vai estar ajudando o ICE e onde a polícia não vai estar ajudando o ICE. Eu vou mostrar para vocês e depois eu vou dizer por que isso é importante saber. Como eu havia prometido, essa é uma forma até melhor de você saber como o seu estado vai se portar em relação ao ICE, né? A polícia local, a entidade do próprio estado, do governo local, a ajudar o ICE a perseguir, investigar, encontrar e prender imigrantes que estão indocumentados nos Estados Unidos. Então, esse é um mapa eleitoral na última eleição presidencial, tá? Claro, algumas cidades podem sair dessa regra, mas os estados aqui, quanto mais azul tiver, menor é a chance de que esses estados vão ajudar o ICE a prender o imigrante indocumentado, tá? O ICE não vai ter ajuda nenhuma. Na Califórnia é proibido, tá? Desde 2017. Então aqui o ICE não tem ajuda do governo local, o ICE tem que perseguir os imigrantes por conta própria. Pode fazer seus raids, seus blitz aí, mas não vai ter o apoio da polícia local. A mesma coisa acontece aqui, ó, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, DC, New York, Vermont, uma boa parte de Maine e Virgínia. Virgínia mais ou menos porque o governador de Virgínia é republicano, né? Então eu acho que lá eles até que vão. Algumas cidades talvez não queiram fazer, mas é bom ver cada caso é um caso. Aqui no estado de Illinois, a coisa é mais tranquila. Colorado também é mais tranquila, New Mexico, Califórnia. Aqui na costa oeste realmente é tudo muito bom, porque Washington State, Oregon e Califórnia não vão ajudar o ICE a investigar os imigrantes. E aqui também temos o Havaí, né, que estaria mais para lá, mas como no mapa tem que mostrar. Então aqui o Havaí, Hawaii. Então Hawaii também não vai ajudar, está bem azulzinho aqui. Então esse é o mapa eleitoral, tá? Dos Estados Unidos. Então, se você olhar aqui no mapa, mesmo nos estados vermelhos, você tem, por exemplo,
Em Louisiana, você tem aqui a cidade de New Orleans, é uma cidade santuário, mas está no estado vermelho, tá? Aqui na Flórida, eu não vi ainda, parece que em Broward County, pode ser que em Broward County, talvez em algumas outras áreas, eles não vão também ajudar o ICE, mas só que na Flórida é diferente, que está passando algumas leis que vão obrigar a fazer isso. A mesma coisa no Tennessee, e agora o Mississippi estava querendo passar uma lei onde cada pessoa que denunciar um imigrante documentado ganha $1.000 de prêmio lá, né? Com recompensa, né? Por denunciar. Então, estamos chegando a esse nível, gente. Esse aqui, o West Virginia, são os estados mais pobres, mais problemáticos dos Estados Unidos. Aliás, toda essa região aqui é problemática. Toda essa parte aqui, bem vermelhinha, são estados mais pobres, mais problemáticos, onde você não tem números muito bons em educação, não tem números muito bons em serviços sociais, a economia não é tão boa assim, e estados que normalmente retiram mais do governo federal do que dão de volta, tá? Ao contrário de Nova York, por exemplo, Nova York, Massachusetts, Califórnia, são estados que normalmente dão mais ao governo federal do que recebem de volta do governo. Então, são estados doadores. Nem sempre, algum ano pode mudar, mas nem sempre, mas geralmente são estados doadores. E os estados mais vermelhos são os estados mais recebedores, os que recebem mais. Então, são sustentados pelos estados azuis, mas são os que estão fazendo todo esse alvoroço agora com a imigração e ajudando o ICE. Então, por que isso é importante você saber? Porque se você, por exemplo, está dirigindo um carro nesses estados onde a polícia está ajudando, a polícia pode olhar a sua placa do carro e ali eles vão saber quem é a pessoa que está dirigindo e vão ver pelo seguro, ou se a placa é de outro estado, ou melhor, se a carteira é de outro estado. Então, tá tudo isso aí lá. Então, por que está dirigindo um carro na Flórida e você tem uma carteira de Maryland, por exemplo? Por que isso? Então, já é um red flag. Então, eles podem parar você e aí vão ver seu status imigratório, vão ver tudo direitinho e vão chamar o ICE para você. Então, você tem esse risco somente de estar levando seu filho na escola. E a polícia pode lhe parar somente por causa disso. Por que eu sei disso? Porque eu tenho clientes que passaram por isso. Não estou inventando. Eu tenho clientes que passaram por... Tenho clientes que estavam em deportação na época que estavam dirigindo na Flórida e foram parados lá em Coral Springs pela polícia de Coral Springs. Parou só para perguntar qual é o status migratório dele. Ele não fez nenhuma infração, o carro estava 100%, mas ele viu pela placa, parou a pessoa, perguntou o status, a pessoa não mentiu, falou que estava indocumentado, chamaram o ICE, levaram para detenção da imigração, pagou fiança, saiu e depois ele conseguiu, quando o Trump saiu do poder e Biden entrou, fez o prosecutório discretion e saiu. Mas agora não tem prosecutório discretion. Então, se você está dirigindo para fazer suas compras, para ir para uma festa, você está viajando, você está indo levando os filhos para a escola e a polícia para seu carro, você pode ser detido naquele momento ali. Então, por que isso é importante falar? Principalmente você que está nesses estados vermelhos aqui, né? Texas, Flórida, tal, todos os estados vermelhos, você procurar, pelo menos, se puder, ter um dinheiro separado para pagar essa fiança, porque é caro. Tá? A fiança pode ser que seja, o mínimo é $1.500, às vezes pode chegar a 5 mil, 10 mil, até 20, 30 mil já vi chegar. Então, se tiver um dinheiro reservado, é bom ter esse dinheiro e contatos. Ter pessoas de contato que, se você for apreendido, você vai poder fazer uma ligação. Tá? Nós temos um número aqui, onde você pode ligar e a gente tem como atender você aqui, até se o ICE estiver na sua casa, a gente pode atender você aqui, temos um número que vamos deixar publicado, mas também você pode ligar para o escritório normalmente e falar, eu quero ter uma consulta tal, e aí eu estou falando o nome de uma pessoa que foi presa pelo ICE, está na detenção no lugar tal, tal, e eles ficam mudando a pessoa de lugar às vezes, né? Ele detém você aqui na Flórida, manda você para o Texas, para quê? Para ficar mais difícil, para ficar mais complicado e para ficar mais difícil a família conseguir pegar a pessoa tal e conseguir sair de lá tal. Mas tem como localizar a pessoa depois. A gente vai fazer um vídeo aqui explicando como fazer isso. Mas tem como localizar a pessoa e advogados de imigração podem entrar pedindo que essa pessoa seja solta, com base na palavra mesmo, ou com o GPS, a tornozeleira de GPS, ou então pela corte de imigração através da audiência de fiança. Mas você é bom, está nesses estados vermelhos, é bom você estar protegido, não tem como se proteger disso na verdade, né? A não ser que
o carro que você dirige seja em nome de uma empresa. Tá? Ao invés do carro ser no seu nome, você pode dirigir um carro em nome da empresa. Esse carro não tem como saber quem é que está ali, se tem o seguro vencido, qual é a carteira, tá? Não tem, porque é em nome da empresa. Então, fica aí a dica, tá? Para você que está Flórida, Texas, esses estados aí. Mas enfim, você tem então ali, você não tem muito como se proteger, mas tem como, pelo menos, se precaver. Caso aconteça alguma coisa, você já tem um advogado para ligar, procure ver os advogados que você conhece e já deixe lá o número lá com sua família. Fui detido, beleza, então liga para o advogado vai tentar fazer audiência de fiança e tentar tirar você, tá? Hoje os advogados de imigração podem fazer audiência de fiança no país inteiro, porque é tudo online, por Webex. Então, qualquer advogado que você quiser, mesmo que não tenha no seu estado, pode ajudar você com isso, tá? Tem vários colegas aí também que fazem, nós fazemos aqui, tá tudo beleza nesse ponto aí. Agora, tem esse número com você, para você ligar de lá da detenção, inclusive, para o seu advogado e marcar um horário para conversar e ver tudo isso. E também o dinheiro separado, se puder, um fundo ali separado, uma poupança, se você conseguir juntar alguma coisa, para pagar essa fiança se precisar, tá? Isso é muito importante você ter. Um outro ponto também importante que a gente tem que falar aqui é no caso de você ter você ser parado pelo ICE, né? Até se a polícia lhe perguntar seu status imigratório, você não tem a obrigação de responder isso à polícia, tá? Você só tem a obrigação de responder à polícia sobre a infração que você cometeu. Então, se eles pararem você e perguntar qual é o status imigratório, você pode falar: eu não vou responder nada sobre isso. Tá? Eu vou invocar a minha quinta emenda da Constituição, meu direito à quinta emenda da Constituição. E não precisa falar nada sobre isso. Porque, gente, se vocês responderem, vocês nunca vão ganhar nada de ter respondido. Nunca vai ter um efeito bom em ter respondido. Sempre vai ter um efeito ruim ou vai ficar na mesma. Mas para ajudar, nunca. Tá? Nunca vi um caso que a pessoa respondeu para a polícia alguma coisa e deu certo. Então não adianta responder nada para eles. Agora, se for o ICE, você pode falar: eu estou aqui há mais de 2 anos, ou então eu vim para o país com documento, tá? Eu não estou sujeito a expedited removal e não vou responder mais nenhuma pergunta a partir daqui. Pronto, acabou. Se quiser levar você, eles levam, ia levar de qualquer forma, levam você, mas não porque você deixou de responder, tá? Porque se responder também vão levar você do mesmo jeito, só que eles vão levar você com admissão agora, então é pior. Então, só para você entender essa parte aí e realmente se precaver. Se você não mora nesses estados e mora nesses estados aqui, da região nordeste do país, essa parte aqui, Minnesota e Illinois, esses dois aqui do meio e os da ponta do oeste, aí você está numa situação bem melhor, porque a polícia local não vai interferir, não vai ajudar em nada praticamente, então o ICE tem que se virar. Mas se o ICE encontrar você, a mesma coisa vale. Você não é obrigado a dizer seu status imigratório, você não é obrigado a responder nenhuma pergunta sobre imigração. Se eles quiserem levar você, eles levem, mas você não é obrigado a responder nada. E aí depois você então vai ver com o advogado para tirar você de acordo com a audiência de fiança que vai ser pedida. A mesma coisa vale. A única diferença é que no estado vermelho, geralmente a polícia ajuda. No estado azul, geralmente a polícia não ajuda. Então, ter a polícia local ajudando o ICE é um problema muito sério para o país e para aquela comunidade. Porque se você, por exemplo, presenciar um assassinato, um roubo, uma agressão, um estupro, uma venda de drogas, o que for, um furto, mas você está indocumentado, você não vai querer aparecer para testemunhar. Então aquela polícia vai ter mais dificuldade de pegar aquele bandido. Então ajudou em quê? A polícia ajudar o ICE? Não ajudou em nada, não está fazendo a sua comunidade ficar mais segura. Está fazendo a sua comunidade ficar mais xenofóbica, mas não segura. Então é isso que está acontecendo nesses estados, tá? Se você tem como relocar, como muita gente está relocando para outros estados, tá? É uma boa, porque geralmente também você ganha mais nesses estados. É tudo uma coisa, um pacote, né? Você paga mais para morar, obviamente vai ser mais caro o custo de vida, ou melhor moradia, mas também você vai ganhar muito mais nesses estados aqui do que você ganharia nessa região do país aqui. Salários aqui são muito baixos. Essa parte aqui, realmente, em termos de salário, paga muito mais. Às vezes, pelo mesmo trabalho que você faz. E você não tem a polícia local ajudando o ICE. Então, às vezes, para algumas pessoas,
é uma boa realocar. Para outros não tem como, está com filho na escola, está com empresa, já tem os contratos, já tem... Não é factível para muita gente fazer isso, mas para aqueles que ainda é fácil fazer isso, ou pelo menos não é tão difícil, a gente recomenda realmente que você mude para outros estados, até porque quando você vai para a corte de imigração, se lembra os que entraram com asilo, aí todo mundo entrando com asilo, naquele oba-oba do asilo, então esses caras de asilo vão acabar indo para a corte de imigração. E você não quer ir para a corte de imigração brigar seu asilo aqui, e muito menos aqui. Você vai querer brigar seu asilo aqui, Illinois, tá? Você vai querer brigar seu asilo em Nova York, em Massachusetts, na Califórnia, Oregon ou Washington State. Esses são os lugares que você tem mais chance de ganhar seu asilo. Mas é claro, você não precisa decidir isso agora. Você pode decidir quando tiver o caso, um juiz for apontado para o seu caso. A gente pode fazer uma pesquisa e ver aquele juiz ali é carrasco, é um juiz mais humano, é um juiz bonzinho, é um juiz mais chato. E aí você pode decidir depois. Se você mudar de estado, o processo tem que mudar. Você pode também pedir para a corte mudar o processo para aquele estado. E sai daquele juiz ruim e vai para um lugar que tem uma chance maior de ter um juiz bom para você, para o seu caso. Entendeu? Não somente isso, os casos vão levar realmente mais de 4 anos, pelo menos. E aí Trump já vai ter saído e tomara que o país volte ao normal, entendeu? Então, essa é a situação que a gente tem hoje. Eu queria deixar essa informação para vocês aqui, porque eu acho que é valiosa e vai ajudar muita gente a tomar a decisão adequada. E nada é preto no branco, gente, tá? Nada é claro como a luz do dia. A gente pode estar em lugares como esse aqui e ser pego pelo ICE, tá? E você pode estar em estado como esse aqui e o ICE, às vezes, pega um agente bonzinho lá e não quer prender você. Não é o caso agora, porque parece que teve uma ordem do presidente que o ICE tem que prender uma cota de 1.000 pessoas por dia. Então, 1.000 pessoas por dia, eu acho que é muito para o ICE essa operação. Então, eu não sei até que ponto eles vão conseguir levar essas operações. Mas, nesses estados aqui, pelo menos, eles vão ter uma canseira maior, porque a polícia local não vai ajudar. Ficamos por aqui, então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like. Se não gostaram, dê um dislike ou um thumbs down. E deixe seu comentário, se gostou, não gostou e tal. Vou logo avisando, tá? Os comentários que são trollers, a gente lima do site, a gente deixa lá e vai tirando logo, não vou nem perder tempo com vocês. Mas alguns que falam algumas bobagens lá a favor de deportar imigrantes, a favor disso aí, eu gosto de dar uma palavra para eles também terem um ponto de vista diferente. Mas com todo respeito, só que a gente não vai parar de defender a comunidade de imigrantes, porque esse é o meu trabalho. Eu sou advogado de imigração e não da imigração, tá? Então, ficamos por aqui, pessoal, e nos vemos na próxima. Tchau, gente.